precisa sentar. Irmãos, convido a todos para que abram a palavra de Deus no Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Mateus, capítulo 6, versículo 8. O tema do sermão: não sejam iguais aos pagãos. Mateus 6, 8. Assim está escrito: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Deus, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença a cada um de nós, através do teu Santo Espírito. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o que vamos aprender com a boa, santa e perfeita palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o último domingo de 2020. Obrigado. E todo pregador, ele tem uma grande responsabilidade diante de Deus. O último domingo, humanamente falando, uma mensagem festiva, mensagem falando de coisas positivas, falando de esperança, mas aquilo que o Senhor ensina, e no tempo que ensina, independente de ser o último domingo ou não de um ano, nos ajuda a termos esperança, nos prepara para um ano melhor. E ao ler esse texto e ouvir a voz de Deus nesse versículo que lemos, de Mateus 6, 8, percebo uma grande preocupação da parte de Deus conosco nesse tempo de pandemia. Por isso a mensagem, não do pastor Josimar, os irmãos sabem que eu prego por livros e em série, em sequência. E a última vez que eu preguei em Mateus foi Mateus 6, 7. Então hoje é Mateus 6, 8. Não é a mensagem que eu quero trazer, mas é a mensagem que Deus coloca diante de nós. E falando sobre o quê? Sobre esse contexto que estamos vivendo. De uma sociedade enfrentando uma pandemia. E qual a mensagem do Senhor para o meu e para o seu coração?
não sejam iguais aos pagãos, para que não sejamos iguais aos incrédulos. Nesse finalzinho de 2020 e no ano inteiro que temos 2021. Não sejam iguais aos pagãos. Não sejam iguais aos pagãos. Lembrem-se, seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a ele. Jesus, orientando a não sermos iguais aos pagãos, a termos um comportamento de pagão, uma oração de pagão, uma preocupação de pagão, ele ainda alerta: Deus, o vosso Pai, sabe exatamente o que vocês precisam, mesmo antes que vocês peçam a Ele. Esse texto de Mateus 6, versículo 8, nós vamos meditar em 2 pontos. A parte A do versículo diz: não vos assemelheis, pois, a eles. Não vos assemelheis, pois, a eles. A eles quem? Os pagãos. Não seja semelhante a um pagão. Não sejam iguais aos pagãos. Por que Jesus ensina e orienta para não termos comportamento de pagão se nós somos crentes? Para não termos comportamento de pagão se somos filhos de Deus? Para não termos comportamento de pagão se somos convertidos, batizados, membros da Igreja de Cristo? Porque às vezes situações como a que estamos vivenciando, uma pandemia, faz com que os crentes mudem o comportamento, alterem o comportamento, e crente, quando altera o seu comportamento, ele passa a ter um comportamento do velho homem. E se ele tem o comportamento do velho homem, ele está tendo um comportamento de não crente, ele está tendo um comportamento de pagão, ele está tendo preocupações as quais supostamente vêm a justificar uma mudança de comportamento que não é uma preocupação legítima, porque enfrentamos aí uma grande recessão econômica. Passamos por uma crise onde muitos ficaram desempregados. E agora estamos passando por uma pandemia a nível mundial. Mas Deus continua o mesmo. Deus não muda porque o desemprego é grande. Deus não muda porque focos de incêndio espalham-se por toda a floresta brasileira. Deus não muda porque temos uma pandemia a nível mundial. Deus continua o mesmo. Então não justifica os seguidores de Cristo, os filhos de Deus, mudarem a cada situação, a cada circunstância. Por isso que o Senhor alerta, e são palavras e ensinamentos do próprio Jesus: não sejam iguais aos pagãos. Vocês não são pagãos, vocês são crentes, convertidos, salvos, perdoados, servos de Deus, membros da Igreja de Cristo. Os acontecimentos chegam, as coisas mudam, mas nada disso é legítimo para que um crente mude o comportamento, mude o procedimento, mude a forma de se relacionar com Deus, com o povo de Deus, com a palavra de Deus, com a Igreja de Cristo. Tais mudanças
que fazem com que os crentes fiquem parecidos com um pagão, tais mudanças não se justificam, não são legítimas. Mateus capítulo 6, versículos de 25 ao 32, Jesus fala ainda: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: olha a pandemia, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os incrédulos, os pagãos, os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, Deus conhece seus filhos. Deus conhece as necessidades de cada crente, de cada servo. Nós que cremos em Jesus, e em Jesus nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, com pandemia, sem pandemia, com crise econômica, sem crise econômica, com facilidade de emprego ou com falta de trabalho, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Não justifica uma mudança de comportamento dos crentes. Nem nesse tempo que vivenciamos uma pandemia, nem em tempo nenhum. Mudança de comportamento por parte dos crentes, uma mudança para pior, não justifica. Não há relação de pandemia com parar de orar. Não há relação de pandemia com parar de ler as Escrituras. Não há nenhuma relação de pandemia com deixar de ofertar e contribuir e sustentar e manter a casa de Deus, a obra missionária. Não há relação de pandemia por deixar de cultuar. Não há relação de pandemia com deixar de servir ao Senhor, deixar de servir o reino de Deus. Não há relação, não há relação, não há relação. Quando disse que humanamente a vontade do pregador é trazer no último domingo do ano uma mensagem leve, suave, tranquila, que fala de flores, perfumes, esperança e dias melhores, de fato só teremos 2021 melhor se nos comportarmos como crentes, como servos, como cristão.
como filhos do Pai Celeste. Se por causa das circunstâncias, dos acontecimentos, mudarmos os nossos comportamentos e deixarmos o nosso bom testemunho de filhos de Deus, o ano de fato será novo, mas a vida continuará velha. O ano de fato novo está por chegar, mas as lutas, o medo, continuará o mesmo. Não é o fato de passarmos de 2020 para 2021, que como um passe de mágica, as coisas serão transformadas de ruim para melhor. Mas é o fato de mantermos a nossa condição de crentes, homens e mulheres de Deus. Se porventura, entre nós que estamos de forma presencial nesse culto, ou os irmãos que estão participando através da transmissão, ou ainda aqueles que vão ouvir a gravação desse culto, se porventura, por causa da pandemia ou por causa de qualquer outra coisa, você mudou o seu comportamento e tornou-se um crente pior, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão a Deus. E você precisa voltar a servir, adorar, cultuar, a se relacionar com o Deus de toda a terra, o Pai que conhece os filhos e conhece também a necessidade de cada filho. Irmãos, se queremos um ano novo, precisamos voltar ao comportamento de crentes. Se queremos um 2021 melhor do que 2020, precisamos voltar a confiar em Deus. Nada justifica uma mudança de comportamento diante do Senhor. Mudar para pior não pode ser justificado por nenhum acontecimento, por mais grandioso que esse acontecimento seja. Não importa as circunstâncias, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, quem cuida é o próprio Deus. Nossas oportunidades vêm do Senhor. Nosso livramento vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa honra vem do Senhor. As nossas garantias vêm do Senhor. A nossa esperança vem do Senhor. O nosso futuro vem do Senhor. O nosso presente está no Senhor. O nosso passado transformado pelo Senhor. O que temos de bom, o que temos de vida, o que temos para contar e para relatar e para anunciar, o conquistamos em Cristo. E é em Cristo que vamos continuar conquistando. É nele que nos sentiremos seguros. O pagão não tem iluminação divina. Por isso que vive desorientado, desnorteado. Nós temos, porque habita em nós. Batista, quem é que habita em nós quando a gente entrega a vida para Jesus? O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Nós temos iluminação divina. O pagão não tem iluminação divina, por isso que ele vive desnorteado, ele vive com medo, medo de viver, medo de morrer. Nós não temos medo nem da vida nem da morte, porque para nós o viver é Cristo, morrer é lucro.
Ninguém tem prejuízo ao ir para o céu. É lucro, Josete. Viver é bom. O faremos com responsabilidade, com zelo. Mas viver só é bom, Rodriguinho, se vivermos em Cristo, para Cristo, por Cristo. Quem crê em Jesus está pronto para viver, mas está pronto para morrer. Porque aquele que morre em Cristo, por mais que morra fisicamente, viverá espiritualmente, irmã Delfa. Nossa garantia, nossa segurança, nossa esperança é Cristo. O pagão não tem iluminação divina, nós temos. E o Espírito Santo que habita em nós é suficiente para aconselhar, orientar e lançar fora todo medo. Por isso, confiando não numa máscara, mas usarei. Confiando não no álcool em gel, mas usarei. Confiando não no distanciamento, mas o farei. Confiando em Cristo, viverei em qualquer tempo, em qualquer circunstância, como cristão, como homem de Deus. Nada, nem ninguém pode impedir um crente de orar, de ler a palavra, de cultuar, de servir ao reino, de sustentar a obra de Deus. Nada e nem ninguém. Evite o comportamento ridículo dos pagãos. Vou repetir, irmãos, nós que estamos presentes, os irmãos que estão acompanhando através da transmissão e aqueles que ainda vão ouvir essa gravação. Evitem o comportamento ridículo de pagão. O pagão que deixa de relacionar-se com Deus, justificado por momentos, circunstâncias e medo. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode ser alterado, não deve ser alterado, não vai ser alterado por nada e nem por ninguém. Quem pode tirar um crente das mãos do Senhor? Ninguém. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem protege. Sejamos responsáveis, até mesmo para que possamos dar bom testemunho junto à sociedade. Mas jamais tenhamos medo a ponto de permitir que esse medo atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Parte B do versículo. Após lermos, não vos assemelheis, pois, a eles, Romanos 6:8, diz a parte B, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Lembrem-se, Deus sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Deus sabe exatamente o que nós precisamos, até mesmo antes de abrir a boca. Vamos ler Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Que coisas? As preocupações dos homens, as preocupações dos seres humanos. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou calçar? Onde eu vou morar? Onde eu vou dormir? E a contaminação? Volta lá no 33. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas que o pagão, o incrédulo, se preocupa, e muitos crentes que estão com comportamento de incrédulo, de pagão, estão se preocupando, todas estas coisas vos serão acrescentadas, se eu permanecer firme na presença do meu Pai, que é Deus. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, se eu ficar sofrendo hoje com aquilo que pode acontecer amanhã, e sofrer amanhã com aquilo que pode acontecer na terça-feira, e sofrer na terça-feira com aquilo que pode acontecer na quarta, e sofrer na quarta com aquilo que pode acontecer na quinta, e pode acontecer na sexta, e pode acontecer no sábado, e pode acontecer em janeiro, pode acontecer em fevereiro. Meus irmãos, nós não vamos viver. Não vamos viver. Não vamos dormir. Não vamos ter paz. Não vamos ter saúde emocional, nem saúde espiritual, nem saúde física. Não vamos viver. Mas que possamos viver em plena comunhão com Deus o dia de hoje. E se amanhã eu acordar, você acordar, viva em plena comunhão com Deus o dia de amanhã. E assim, de dia em dia, em plena comunhão com Deus, confiando em Deus, teremos dias felizes. Porque dias felizes não são dias que um governo humano garante. Dias felizes não são as estratégias humanas para defender-se disso ou daquilo. Dias felizes são dias que eu vivo na presença de Deus. Esses sim são dias felizes. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia de hoje, irmãos, as preocupações de hoje. Se você acordar amanhã, então você trata das preocupações de amanhã. Mas não rompa o seu relacionamento com Deus, não deixe de orar, não deixe de ler as Escrituras, não deixe de cultuar, não deixe de dar bom testemunho, não deixe de sustentar a obra de Deus, não deixe de trabalhar no reino de Deus, porque amanhã eu tenho isso ou aquilo. Só teremos isso ou aquilo amanhã, se Deus permitir. Se Deus permitir. Eu e a Lara estávamos conversando sobre os nossos idosos que estão passando por uma fase muito difícil, todos com idade muito avançada, o organismo cada vez mais limitado, e passando todos por essa pandemia, né? Com a idade que eles têm. A tia Lenil, Deus a convocou, passou mal em um dia, no dia seguinte foi convocado pelo Senhor aos 80 anos. Tia Jacira, aos 95, quase 96, vai para a terceira semana dentro de uma UTI, lutando pela vida. Os irmãos entendem? Uma idosa de 80 com pleno vigor, entra em um dia, é convocado no dia seguinte pelo Senhor. Com pleno vigor. Nunca foi internado. Tia Jacira aos 96 anos.
já vai para a 3ª semana dentro de uma UTI lutando pela vida. Porque só vai ou só fica conforme a vontade de Deus. Então não sou eu com as minhas preocupações, não sou eu ofendendo um, ofendendo o outro, não sou eu rompendo o meu relacionamento com o reino, com a obra, com Deus, me afastando dos meus irmãos. Não sou eu com as minhas manobras que vou acrescentar 1 segundo sequer à minha vida. Não sou eu. Manu está lá no olho do furacão, né, Manu? Pandemia desde março. Manu está lá no olho do furacão, trabalhando dentro de um hospital. Pastor Jefferson está no outro olho do furacão. Isso se o furacão tiver 2 olhos. Desde de sempre, como bombeiro socorrista, não pode se negar de atender ninguém, nem com coronavírus, nem com AIDS, nem com qualquer outra doença contagiosa. Tem que socorrer, é o trabalho dele. Irmãos, voltaremos todos para casa, se o Senhor assim permitir. Então não vou humanamente ficar fazendo manobras, deixar de orar, deixar de ler as Escrituras, deixar de cultuar, deixar de trabalhar no reino, deixar de servir o Senhor, deixar de sustentar a casa de Deus, a obra de Deus, fazendo manobras para que humanamente eu vá me cercando de possíveis benefícios, uma possível segurança, que desmonta assim, ó. Desmonta assim. Como uma palha. A nossa segurança está no Senhor. Queremos um 2021 diferente para melhor? Mantenha-se na presença de Deus ou volte para a presença de Deus. Lemos ainda Lucas 12, 32, 34. Lucas 12, 32, 34. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Maravilha, irmã Elda. Maravilha. Erenildo. Não temas, não temais. Não tenham medo, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Paulo, não tenhamos medo. Douglas, não tenhamos medo, porque Deus, o nosso Pai, agradou a Ele nos dar o reino. Pertencemos, Marcelão, ao reino de Deus. Quer vivos, quer convocados para irmos para o céu, quando chegar a nossa hora. Pertencemos ao reino de Deus. Agora, não vou me afastar do reino, não vou me afastar do rebanho, não vou me afastar dos cultos, não vou me afastar do relacionamento, fugindo de uma morte que está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está o poder de conceder vida e de findar essa vida. E eu, com minhas manobras humanas, fugindo da morte.
Evite o comportamento ridículo dos pagãos. Crentes em Jesus, evitem o comportamento ridículo dos incrédulos. 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Irmãos, vamos ganhar alma para Jesus. Vamos ganhar alma para Jesus com cada fôlego de vida, com cada minuto de vida, com cada centavo, com cada momento de saúde, com cada vigor. Vamos ganhar almas para Jesus. Aonde o ladrão não pode roubar, aonde a ferrugem não vai estragar. (34) Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é o meu tesouro? Ali está o meu coração. O meu tesouro, Josimar de Oliveira Vieira, é servir a Deus. Meu coração está nisso. Qual é o nosso tesouro? Aí vai estar o seu coração. Se Deus me der vida, usarei para servir ao Senhor. Se Deus me convocar, chegou o tempo de ser substituído aqui na terra. Vou para o céu. Vou para o céu. Não há opção ruim quando você está do lado de Deus. Vivo está servindo ao reino. Se os dias cessarem aqui na terra, estarei com o rei de toda a terra. Não há prejuízo para aqueles que servem ao Senhor. Para mim, disse o apóstolo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Crente não tem medo nem de viver, nem de morrer, irmãos. Crente em Jesus não tem medo nem de viver, nem de morrer. Tomarei todos os cuidados, máscara, álcool gel, distanciamento, evitar aglomeração, tomarei todos os cuidados, para que eu possa gozar de saúde física para servir o meu Senhor. Mas a hora que acabar, acabou, Batista. A hora que acabar, eu vou para o céu. Vou para o céu, Zeca. A hora que acabar, acabou. Mas teremos uma história, teremos um legado com Deus. Teremos um legado com Deus. Quantos obreiros consagrados, quantas igrejas organizadas, quantos templos construídos, quantos missionários sustentados, quantas pessoas discipuladas, quantas pessoas batizadas, aconselhadas, pastoreadas, iniciadas no ministério, quantos amigos. Deixaremos um legado de serviço ao Rei, o Rei Jesus. Deus é Pai que cuida de seus filhos. Não seja hipócrita. Não tenha comportamento de pagão. Você não é um pagão. Em Cristo, você é filho do Pai Celeste, o Deus Todo-Poderoso, que cuida dos seus filhos com poder e graça. Somos em Cristo filhos de Deus.
e Deus cuida de nós com poder e graça. Conclusão do sermão. Se é assim, pastor, por que oramos? Que o assunto em questão é a oração, né? Não ore como um pagão, com as preocupações de um pagão, com a tolice de um pagão. Vocês não são pagãos. Não tenha comportamento de pagão, oração de pagão, postura de pagão, medo de pagão, de incrédulos. Vocês não são incrédulos. Oramos, porque oramos a um Deus e Pai que sabe de todas as coisas. É muito bom conversar com alguém que já tem as respostas. Por isso que nós oramos. É muito bom conversar com alguém que já tem as respostas. Por isso oramos, Edinha. Porque não há coisa melhor do que conversar com quem já tem as respostas. Com quem já tem aquela palavra mansa para te fazer descansar. Por isso oramos. Deus está pronto para cuidar de nós em Cristo. Deus está pronto para cuidar de nós em Cristo. Em plena comunhão. Nós não corremos risco algum, irmãos. Não podemos ser ameaçados nem por essa pandemia, nem por nenhuma outra coisa. Não podemos. Não é isso que irá nos tirar da presença de Deus. A Lara compartilhou na oração dela no início do culto. O pastor Carlos Elias foi seminarista da Primeira Igreja Batista de Campos, hoje pastor da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Segundo de Campos, a esposa da Primeira de Campos. E mandou o áudio agradecendo as orações, orando pelo rebanho, pela família, e lá no fundo a gente ouvia, eu não sei fazer o barulhinho da máquina não, aquele barulhinho da... E ele lá no leito, na UTI, só foi tirar o tubo, estava entubado, só foi tirar o tubo para ele começar a falar de Deus, para ele agradecer a Deus, para ele usar a voz na UTI para orar, abençoando o povo. Porque a minha comunhão, a sua comunhão, a minha vida, a sua vida com Deus, não pode ser alterada por pandemia nenhuma. Não importa as circunstâncias, nós continuaremos crendo no poder de Deus, no Cristo que tem poder para salvar. Nada vai tirar do nosso rosto sorrisos, nem mesmo a máscara, porque dá para ver o cantinho dos olhos. Nada tira de nós a esperança. Nós somos do Senhor. E não podemos, como crentes em Jesus, nem no finalzinho de 2020, nem no ano 2021, termos o comportamento ridículo de pagão, de incrédulo. Nós não somos incrédulos. Nós não estamos correndo risco nenhum. Sejamos todos responsáveis, mas o que nos guarda, o que nos livra, é a boa mão de Deus. É a boa mão de Deus. Deus sabe de
tudo. A oração é um benefício para nós. Quando oramos, os beneficiados somos nós. Não é que você, ao orar, vai contar uma novidade para Deus. Olha, Rafaela orou, me contou uma novidade. Não. Davi, Deus sabe de tudo. Quando o crente ora, o beneficiado é o crente. Deus sabe de tudo. A oração é um benefício para nós, crentes em Jesus. Na oração apresentamos a Deus nossas necessidades, refletimos sobre as nossas necessidades. Ao orarmos, experimentamos um crescimento, um desenvolvimento, ficamos mais maduros. Quando oramos, a gente trabalha a nossa dependência espiritual de Deus e paramos com aquele orgulho bobo de confiar no próprio braço, mas somos mais dependentes de Deus. Oração é um benefício para nós. Quando oramos, nós nos tornamos pessoas melhores, somos trabalhados. A oração trabalha a nossa fé e ensina para nós a vontade de Deus. Quando você ora, você trabalha a sua fé, mas também você passa a conhecer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus a todos possa abençoar. Não sejam iguais aos pagãos. Nós não somos pagãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo, o Senhor de toda a terra, sustentador de todas as coisas. Somos salvos por Jesus, o nome que está acima de todo nome, diante de quem todos vão se render, todos vão se humilhar. Nós servimos aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Não há nada, irmãos, que tem autonomia diante de Deus. Mas todas as coisas, exatamente todas as coisas, estão sujeitas a Cristo. Tudo. Até a pandemia, pastor? Sim. Tudo está sujeito a Cristo. Que Deus nos abençoe. Termine 2020, entre em 2021, use a sua máscara, seu álcool gel, faça aí seu distanciamento, tome a vacina. Mas pastor, estão falando aí que tem coisa ruim na vacina. Meu irmão, você já leu a Bíblia quando uma cobra venenosa picou Paulo e nada aconteceu com ele? Se a vacina for uma cobra venenosa, você é crente em Jesus, nada vai acontecer com você. Agora, se a vacina é permissão de Deus, dando aos homens a oportunidade de criar um medicamento para proteger, para ajudá-lo nessa batalha contra um vírus invisível, receberemos. Mas nada nos fará nem bem nem mal, nós que somos crentes em Jesus, se não for pela vontade de Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. Eu não posso ter um comportamento ridículo de pagão e decidir
se irei ou não ser imunizado, protegido por uma vacina, sem nunca ter feito farmácia, sem nunca ter feito medicina, sem nunca ter estudado comportamento dos vírus. A única coisa que eu sei é pregar o Evangelho, trabalhar com material de construção, minha experiência em 20 anos, um pouco de contabilidade, administração, plantar igrejas. Eu nunca estudei nada sobre comportamento de vírus, fabricação de vacina. Como posso, da noite para o dia, me tornar uma autoridade? Com base em boatos, notícias de internet? Vou confiar em Deus. Da mesma forma que eu compro o arroz e acredito que não tem veneno ali no arroz, eu compro feijão e acredito que não tem veneno no feijão, compro peixe e acredito que não tem contaminação daquele peixe. Dessa mesma forma, eu vou confiar em Deus para todas as outras coisas. Que Deus te abençoe. Não cometa o erro daquela ilustração. O homem que estava em uma ilha, o nível da água subindo a cada dia, e ele orando: ó Deus, manda um socorro, manda um socorro. E Deus mandou um homem de barquinho, ele não quis sair da ilha no barquinho. Deus mandou um homem de helicóptero, ele não quis sair da ilha de helicóptero. A maré subiu e ele morreu. Ilustração. E quando ele teve a oportunidade de falar com Deus: ó Deus, eu orei tanto para o Senhor me socorrer, me livrar, e o Senhor me deixou morrer afogado. Ele falou: dei resposta para as suas orações. Mandei um barquinho, você não entrou. Mandei um helicóptero, você não entrou. Socorro foi dado. Então não deixe a água subir, tomando toda a ilha, e fazê-lo morrer afogado, se Deus está te dando possibilidade de socorro. Nada nos fará nem bem nem mal, se não for pela vontade de Deus. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado quando nesta noite o Senhor nos alertou para não sermos iguais aos pagãos, com um comportamento ridículo, querendo controlar com as mãos a própria vida, mas se afastando do Deus de toda a terra. Que nós possamos, Senhor, sermos humildes e em qualquer tempo mantermos a nossa comunhão com o Senhor, com os irmãos, mantermos o nosso serviço para com o reino e mantermos o privilégio de sustentar a obra e mantermos o nosso bom testemunho, nossa vida de oração, leitura da palavra e confiança inabalável em Ti. Somos crentes, somos servos, em Cristo somos filhos de Deus, e isso nos basta. É nisso que vamos descansar. Assim oramos em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos encerrando o nosso culto transmitido e declaro a igreja em assembleia extraordinária em ato contínuo. Eu vou